Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Com certeza, com muita alegria, estamos aqui nesta noite, comemorando o aniversário de Jesus. Mais uma vez, a família União Espírita Jundiaiense unida, para buscar no Natal um pouco mais do que nós aprendemos, É muito mais interno do que externo. E é interessante saber que cada um de nós tem um motivo para estar aqui. A nossa casa, que o ano que vem completa 83 anos. Imagina, 83 anos é uma história. E aí vai ter uma palestra aqui na casa, 27 de janeiro, um sábado às 20 horas. E o tema da palestra será o sentido da vida. Mas a casa vai ganhar um presente. Quando eu falo a casa, todos nós vamos ganhar um presente material, já que é aniversário da casa. Então, o ano que vem vai ter ar-condicionado nessa casa, tudo bem? Então, vai ser um presente para todos nós, nesse salão e na sala de aula também. Então, para o ano que vem, com certeza, teremos esse presente. Vamos dar esse presente para a nossa casa, ok? Então, eu queria pedir para vocês, todos nós agora, cerrar levemente os nossos olhos em um sentimento de gratidão por uma doutrina que nos acolhe, por uma doutrina que nos abraça, que nos envolve, que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Numa doutrina que vê a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, tendo Jesus como referência máxima, como guia e modelo. Numa doutrina que aos poucos vai desfazendo os nossos orgulhos, os nossos preconceitos, vai ampliando os nossos horizontes, dando a certeza que não estamos aqui por acaso. Onde Deus nos plantou, Ele tem a certeza que podemos fazer sempre o nosso melhor. Então um momento especial, não só exatamente no dia 24 ou 25 de dezembro, mas é um momento especial em toda a nossa vida. E que possamos olhar para todos que estão à nossa volta, agradecendo a cada dia, a cada oportunidade, às vezes a cada dificuldade, a cada desafio. Cada um de nós temos uma missão, de sermos seres humanos melhores. E essa doutrina que está nos ajudando, está nos envolvendo, nos está dando subsídios, informações, para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e entender o quanto que a vida tem sentido, o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus está ao nosso lado e quanto existe uma espiritualidade amiga torcendo muito por nós. Mas antes de mais nada, temos que ter o coração repleto de gratidão por tudo que acontece conosco. E esse é o momento de introjetar, de buscar o nosso melhor dentro da vida, dentro da nossa família, dentro das nossas oportunidades, e tendo sempre a certeza que não estamos aqui por acaso. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Então, nesse momento, eu vou passar para a Santa e depois a nossa amiga Valéria, com certeza, vai nos trazer. Uma boa noite.
almas foram para o Mestre Jesus, o aniversariante, né? No qual agora nós vamos ouvir a palavra de Jesus da nossa querida irmã Valéria Graça. Valéria, por favor. Muito obrigado. Oi, meus irmãos queridos, uma boa noite a todos vocês. Que alegria tão grande nós sentimos essa noite porque nós estamos aqui reunidos, como disse a nossa querida Dona Santa, para uma única finalidade, que é nos sentirmos juntos de encontro com o nosso Divino Mestre Jesus. Ele que é aquele para quem nós recorremos o tempo inteiro. Ele que é aquele no qual a presença, o amor, a certeza dele é o que dá sentido para as nossas vidas. Essa alegria tão grande dessa noite de Natal, quando nós obviamente temos tantas outras coisas que nos ocupam, é a ceia, são os presentes, toda essa alegria. Mas que sentido faria tudo isso nas nossas vidas se não tivesse no fundo do nosso coração uma esperança muito grande de que esse dia ele representa algo maior? É claro, né, que nós vemos coisas que parecem aberrantes, né? A noite de Natal também é uma noite que, infelizmente, muitas pessoas se excedem e esses excessos vão trazer consequências infelizes, o álcool, enfim, todas essas coisas que nós sabemos. E às vezes, né, parece que tudo é desvirtuamento, mas no fundo não é não. Porque essas coisas são sim desvirtuamentos, mas no fundo do coração de todo mundo há um sentido especial, há um querer especial por essa noite. É o querer de encontrar-se com a certeza da presença de Jesus entre nós. Então nós vamos hoje falar de Jesus sob alguns aspectos. Poderíamos falar sobre ele, né, sobre vários aspectos. Jesus, ele tem um leque gigantesco de aspectos sobre os quais nós poderíamos olhá-lo, falar dele. E, infelizmente, via de regra, na humanidade, principalmente na cristandade, nos cristãos do mundo, nós costumamos olhar Jesus por um ângulo específico. É o ângulo, é o aspecto, é a dimensão religiosa, é o religiosismo cristão. Então, veja bem, a presença de Jesus, as suas lições, a sua passagem pelo mundo, a sua presença na história da humanidade, fez com que várias escolas religiosas surgissem. A gente tem aí os nossos irmãos católicos, dentro das escolas evangélicas, protestantes, a gente tem várias ramificações, os enfim, né, os ortodoxos, a gente tem os espíritas, e a gente tem muitas escolas religiosas cristãs. E, geralmente, todas essas escolas focam no Jesus divino, na figura religiosa, no ícone religioso, naquele a ser adorado, colocado, às vezes, inclusive, numa cruz, simbolizando aquele momento marcante da sua passagem entre nós, sem dúvida, que foi o momento da crucificação, não é? Esse sacrifício tão grande que ele fez, e isso ficou marcado na nossa essência humana, ficou marcado na nossa história. Mas o problema é que às vezes, via de regra, na verdade, nós ficamos só nisso. Ficamos com o olhar fixo nesse Jesus distante, lá no altar, lá na cruz, lá no quadro.
a ser adorado, a ser solicitado na hora do desespero. Então nós pedimos, nós rogamos dádivas, curas, auxílio. Muitas vezes obtemos essas dádivas, obtemos essas curas, sim. Obtemos esse auxílio do Divino Mestre, sim. Mas às vezes nos limitamos a isso. E qual que é o grande problema? Eu não posso adorar Jesus? Eu não posso ser apaixonada pela imagem do meu Divino Mestre, pensar nele como esse alguém superior? Obviamente, isso é muito lícito, sim. Eu não posso fazer pedidos para ele? Eu posso e eu devo, porque a sua generosidade é imensa. E Ele está sempre em torno de nós. A felicidade da gente é a alegria de Jesus. Ele demonstrou isso, Ele deixou isso muito claro inúmeras vezes. Claro que eu posso, mas a questão é que se eu ficar só nisso, é como alguém que não cresceu, não amadureceu. A criança pequena, ela recebe tudo, né? Diretamente para ela chora e ela recebe a mamadeira, ela vai ser alimentada com papinha já trituradinha, mas um dia essa criança tem que crescer. Um dia essa criança tem que começar a receber alimento sólido para aprender a mastigar, aprender a andar, de vez em quando cair. No começo alguém segura sua mãozinha, depois ela tem que caminhar por conta própria. Essa criança ela tem que se tornar um adolescente responsável com suas lições de escola, um adulto responsável com o seu trabalho, com sua família. É preciso amadurecer. Mas nós, muitas vezes, em relação a Jesus, ainda somos a criança que toma leite de peito e que come papinha triturada. A gente se recusa a dar o passo adiante. E esse passo adiante, a doutrina espírita nos convocou a dar. Porque a doutrina espírita vem nos mostrar um Jesus para além do ícone religioso, para além do aspecto de adoração. A doutrina espírita vem nos mostrar o Jesus modelo e guia da humanidade. Eu não preciso citar, para a maioria de nós, é tão conhecida a questão 625, qual é o tipo do ser humano ideal a que o homem pode aspirar ser na Terra. E os espíritos respondem a Kardec simplesmente: vede Jesus. Ele é o tipo ideal, ele é o mais puro. Mas Jesus não se mostrou para nós com toda a sua grandeza. Tenhamos a certeza de que nós não conhecemos todas as dimensões do Cristo. Ele nos mostrou o que um ser humano pode ser, porque Ele é um Cristo. O que é um Cristo? Um Cristo é um espírito puro que chegou ao nível mais alto que o espírito puro pode chegar. Então, depois que a gente galgar, a gente é espírito imperfeito. Aí tem os bons, os sábios e os puros. Depois que a gente chegar no puro e for galgando, depois de muita experiência como espírito puro, chega-se a ser um Cristo. E um Cristo comunga do pensamento de Deus. Por isso que para muitos, Jesus é Deus. Muitos confundem. Por quê? Porque Jesus, Ele transparece Deus, Ele espelha Deus, Ele pensa com Deus e Ele cria com Deus. Deus cria através dos seus Cristos, dos seus emissários. Então, não há dúvida de que Ele está num nível que a gente não tem condição de alcançar, mas na sua bondade, na sua ternura, quando Ele esteve na terra, Ele se apequenou ao ponto
de nos ensinar as lições mais elevadas do universo de um jeito que a gente entendesse. E de dar exemplificações possíveis da gente reproduzir. É por isso que ele é guia e modelo. Porque ele pode ser imitado. Ele pode ser modelado por nós. Ele pode ser. Ele deu a nós lições passíveis de serem seguidas por espíritos encarnados num planeta como o nosso. Mas ele foi oferecido como modelo. A gente aceitou esse oferecimento? Na maior parte das vezes, ainda não. A gente ainda não fez essa lição de casa. Mas hoje nós queremos falar sobre essa vida de Jesus que nos é dada como exemplo para a gente viver. Porque a lei de Deus é lei de amor, é lei de justiça e é lei de caridade. Ela vale para todos os planetas. Para planetas imperfeitos, de prova e expiação como o nosso, como os planetas mais felizes, onde habitam espíritos muito mais puros do que nós. A lei é essa. E ela é lei que traz felicidade, alegria a quem a pratica. Por isso que nós vamos hoje focar na alegria de Jesus. Porque hoje é noite de Natal. Porque hoje o nosso coração se enche de esperanças renovadas. Porque hoje parece tudo mais bonito, mais brilhante, mais alegre. E a gente vai falar da alegria de Jesus. Dessa alegria que quer que nós sejamos o Evangelho também, como ele foi e é o Evangelho de Deus. Porque Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia de Deus é Jesus. Pessoa como Jesus, ser humano como Jesus foi na sua passagem na Terra. É isso que ele quer que nós sejamos também. Muito além de simplesmente aproveitar a parte confortável, consoladora da sua presença. Porque, claro, não tem dúvida nenhuma, a gente, principalmente nós que somos cristãos, nós nos sentimos muito consolados e muito confortados. Então a gente vem ao centro espírita, falando de nós, né? Deixando as outras visões religiosas, mas falando particularmente da nossa. A gente vem ao centro espírita e a gente ouve o Evangelho. Ai, que bonito, que palavras maravilhosas, que nos dão esperança. A gente toma passe, eu me sinto tão bem quando eu tomo passe, tão gostoso. A gente ouve uma música maravilhosa, é tão bom. Tudo isso, meu Deus, se eu tenho um desespero, eu oro, peço a Jesus. Todas as vezes que eu peço, eu me sinto confortada. Muitas vezes eu sou atendida na minha necessidade. Essa é a parte consoladora. Mas a gente não pode ficar só nisso. O Evangelho não é só isso. O Evangelho é estilo de vida. É modo de viver. Em janeiro, o Cássio vai falar sobre sentido da vida. Então eu não vou me aventurar por esse caminho, né? Com certeza a gente vai ter esse ensinamento depois. Mas nós podemos já perceber que esse estilo de vida nos traz alegria, nos traz felicidade. Então, para além do fato de que nós espíritas temos a crença na imortalidade da alma, para além do fato de nós sabermos que existem muitas vidas, que a nossa conduta aqui na nossa vida vai repercutir no nosso futuro espiritual, para além disso, há também a certeza de que o estilo de vida Evangelho de Jesus é também um estilo de vida que nos dá felicidade agora. Faz sentido agora, já, imediatamente.
E quando que Jesus nos conta sobre essa forma de viver espetacular? Em toda a sua vida, na verdade, mas no Sermão do Monte em particular. Ao ponto de Gandhi, todo mundo já deve ter ouvido falar, Gandhi, o grande pacificador hindu na Índia, né? Ele que conduziu o povo da Índia à libertação da colonização inglesa de forma pacífica, sem guerra, não é? Gandhi, esse grande pacificador, disse: se tudo na humanidade se perdesse, mas apenas o Sermão da Montanha permanecesse, nada estaria perdido. Mas também Gandhi disse uma outra coisa um tanto perturbadora. Uma vez, quando ele estava numa palestra, numa das suas muitas aparições públicas, uma jornalista, provavelmente cristã, perguntou a Gandhi o que seria preciso fazer para que o cristianismo crescesse na Índia. Uma pergunta talvez um tanto quanto indelicada, já que Gandhi era hindu. E na Índia, a maioria do povo é hindu também. E ela dizer isso, Gandhi não se esquivou da resposta. Ele disse: olha, para que o cristianismo cresça na Índia, duas coisas seriam necessárias. A primeira é que o cristianismo fosse ensinado sem deturpações. E a segunda é que os cristãos se comportassem mais como Jesus. E depois disso, em outro momento, Gandhi ainda disse: eu não me tornei cristão devido ao comportamento dos cristãos. Então isso para nós é algo muito sério de refletir. Então vejamos que talvez nós, ao virmos no centro espírita, na casa espírita, ou a irmos a qualquer outra igreja ou templo cristão, e nos sentirmos felizes, confortáveis, abraçados, amando Jesus, adorando a sua imagem, nós estejamos, como disse o próprio Mestre Jesus uma vez, despejando vinho novo em odres velhos. Isso não é uma coisa que se faça. Ou, como a gente poderia dizer na linguagem mais coloquial da gente, colocando remendo novo em vestes velhas. Ninguém coloca, ou deveria colocar, remendo novo em roupa velha. Porque a roupa não fica melhor, porque ela continua velha e remendada, e ainda corre o risco de perder o remendo, que era novo. O que isso significa? Significa que se eu não abraçar a doutrina do Cristo numa mudança de estilo de vida, eu continuar com as mesmas crenças que eu sempre tive, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando lá naquela base infantilizada do cristianismo. Não estou dando um passo adiante. Se eu continuar a ter a mesma crença que secularmente ou até milenarmente a humanidade tem, que é a crença na força bruta, na violência, no preconceito, no separativismo, o que eu estou fazendo com o que é me ensinado pela doutrina do Cristo? Aí eu entro na casa religiosa e faço a minha profissão de fé, a minha adoração, e saio para o mundo e me comporto pior do que aqueles que nem conhecem Jesus. Isso é muito sério. Isso é motivo para nós refletirmos. Eu sei que muitas das vezes nós vamos dizer assim: ah, mas espera aí, eu não sou Jesus, né? Então quando a gente tem ali um arroubo de impaciência, de agressividade, de cólera, né? Ou tem um comportamento qualquer aí inapropriado e alguém diz: ah, mas você não é cristão, não é espera? Ah, tá bom, eu sou, mas eu sei que Jesus não faria assim, mas poxa vida, eu não sou Jesus. Eu não sou mesmo. Mas ele me deu exemplos de felicidade
para que eu viva aqui do jeito dele. Eu posso não conseguir tudo de uma vez, mas eu posso fazer mudanças, uma a uma, para mudar a minha vida. E por que isso é importante? Porque senão a gente vai viver circunstâncias como nós temos vivido há tanto tempo. Guerras sempre houveram. Hoje nós estamos escandalizados e muito tristes e chocados com imagens e rumores de guerra que a gente vê pelo mundo. Hoje a tecnologia permite que a gente assista a feiura da guerra, não é? Mas nunca foi mais bonito do que isso, não. Não é essa guerra que é feia. A guerra é feia, mas ela sempre existiu. E o ser humano hoje chegou num limite, onde parece que não faz sentido. Afinal de contas, as pessoas estão tão tristes. Por que tanta tristeza, se nunca houve tanto entretenimento no mundo? Né? Quantas formas de diversão, quantas coisas tecnológicas e maravilhosas para a gente se distrair, se divertir. Por que as pessoas não estão mais felizes? Pelo contrário, parecem mais tristes. Por que tanta doença no mundo? Principalmente doenças mentais, doenças psiquiátricas. E aí a gente fala particularmente de duas que assolam 1 em cada 3 a 5 pessoas. As estimativas da Organização Mundial de Saúde falam de 1 em cada 3 a 5 pessoas com sintomas de depressão e ansiedade. E aí a gente se pergunta, mas como? Se tem tanto remédio, a medicina avançou tanto, a psiquiatria, a farmacologia, tem medicamento aí, que coisa maravilhosa, o indivíduo toma, fica muito bem, obrigada, mas depois o medicamento passa e a tristeza, a dor, a ansiedade, parece que aumentam. O que está acontecendo? É essa nossa inobservância do modelo que é Jesus. Porque nós esquecemos. Nós pensamos assim, Jesus, ele deve ter sido assim até um pouquinho soturno, né? A gente foca no momento da cruz. Parece que aqueles 3 últimos dias da existência de Jesus foram, né, a quinta, a sexta, o sábado, quando Jesus morre na cruz e depois os apóstolos ficam naquela tristeza, escondidos, agoniados. Mas não foi aquilo não, gente. Aquilo foi sim um momento grave. Mas toda a existência de Jesus é uma festa, é uma grande alegria. A gente esquece que a história de Jesus conosco na terra, porque a história dele começa conosco muito antes, 4,5 bilhões de anos antes, quando ele recebe de Deus a incumbência de criar um novo orbe, um novo planeta, onde ele receberia espíritos, criaturas de Deus para se desenvolver. Mas conosco aqui encarnado, a história de Jesus começa numa noite mágica, maravilhosa, com um nascimento, com anjos cantando, com pastores felizes. E termina numa manhã ensolarada de domingo, com Jesus dando para nós provas da imortalidade da alma. Mas ao longo desse período, entre o nascimento e a manhã de domingo, com a chamada ressurreição, Jesus dá muitos exemplos de felicidade, de alegria. E essas é que nós podemos modelar, essa é que nós podemos imitar. Mas a alegria de Jesus, como assim? Primeiramente, a gente tem que se lembrar. A alegria de Jesus é uma alegria profunda, é uma alegria diferenciada, é uma alegria sublimada. Não é a alegria leviana, vulgar, eufórica e destemperada daqueles que gargalham porque estão em queda moral.
Isso é uma coisa que nós temos que ter claro. Aqueles que estão em queda moral, e o que a gente chama de queda moral? Aqueles que estão equivocados, aqueles que estão lesando a outros, enganando, traindo, praticando corrupção, aqueles que são ególatras, tudo para mim, primeiro eu, aqueles que são extremamente vaidosos, aqueles que se impõem pela força, pela violência, esses estão alegres, entre aspas, estão rindo, estão gargalhando, mas é uma alegria frívola. Eles esquecem que todos aqueles que foram poderosos na terra, todos eles passaram pelos umbrais da morte. Tudo passou. Cadê Roma? Cadê os Césares? Cadê os grandes imperadores do passado? O Império Romano dominou o mundo por 600 anos. Onde estão os imperadores? Já se foram também. Não, a alegria de Jesus não é essa. Não é a alegria daquele que se dá bem no mundo. A alegria de Jesus é a alegria que tem sentido. E é essa que Ele nos convida a ter. Por exemplo, os prazeres de Jesus falam muito. Aliás, os prazeres de uma pessoa, o que dá prazer a uma pessoa, diz muito sobre o caráter da pessoa. Pessoas, por exemplo, que têm prazeres nos vícios. Pessoas, por exemplo, que têm prazeres numa sexualidade desregrada. Pessoas que têm prazeres no acúmulo de dinheiro. Pessoas que têm prazer no poder pelo poder. Mas Jesus tinha prazeres diferentes. Por exemplo, o prazer de compartilhar. O prazer de viver a vida material de maneira santa, de maneira iluminada, divina. Porque Jesus, sim, sempre nos ensinou a colocar os valores espirituais acima dos materiais, mas não é como se Ele não valorizasse os bens materiais. Valorizava a beleza, valorizava a alegria de uma refeição junto aos amigos. Era tão especial comer com Jesus, que a gente vê, por exemplo, os apóstolos, depois da crucificação, quando eles caminhavam na estrada de Emaús, eles encontram um estranho. E esse estranho começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles, e eles não reconheceram esse estranho, mas achavam ele tão agradável, e disseram, vem caminhando então conosco, e foram. E o estranho foi. E aí, num determinado momento, eles vão fazer uma refeição, e nessa hora, a ficha caiu. Porque na hora em que eles vão fazer a refeição, o estranho toma o pão, mas não se alimenta, divide, serve todo mundo com aquele amor, com aquela alegria. Aí eles falaram, mestre, é você? Porque ele tinha um jeito todo especial de servir, de compartilhar, de primeiro agradar os outros. Lembra as mãezinhas, as vozinhas, não é? Que são aquelas que cozinham para todo mundo o dia inteiro, servem todo mundo, vê se está todo mundo comendo, se vê se está todo mundo sentadinho, vê se está todo mundo satisfeito, né? Aí o fulano que não come carne, aí o Beltrano que não gosta de fritura, aí não sei quem que não sei, e ela fez 200 pratos para agradar todo mundo, e ela mesma não senta. Eu disse, mãe, senta, e ela não senta, porque ela está ali naquela coisa, mas aquele amor de ver todo mundo limpar as panelas, dá aquela satisfação. Quem é mãe, quem é vó sabe. Quem é pai também, né? Aquele gosto que a gente tem de agasalhar o ser amado, de alimentar o ser amado, de dar um presente, de fazer um agrado. Oh, delícia! Era assim que Jesus se sentia
aprazentado, feliz, contente, compartilhando. A primeira exposição pública de Jesus com seus discípulos foi numa festa de casamento. Terá sido uma coincidência? Acho que não. Acho que ele queria passar uma mensagem. Ele vai numa festa de casamento em Canaã, as bodas de Canaã. E lá eram pessoas amigas, né? A família amiga ali, a responsável, onde estava acontecendo o casamento. E lá esses amigos passam um grande constrangimento. Acabou a bebida, acabou o vinho. E aí, quem já promoveu uma festa, né, sabe muito bem que Deus nos livre e guarde do buffet acabar. Vexame, vexame, vexame. E Jesus vai lá e faz a conversão da água em vinho. Como ele fez? Não sabemos. Ele nunca dizia sobre os seus milagres. Ele não se propagandeava, virava notícia, porque ia de boca em boca, mas ele nunca propagandeou. Nós sabemos hoje que, devido à sua natureza magnética altamente superior, ele conhecia segredos dos elementos químicos, da transmutação da matéria, que um dia nós também conheceremos, porque ele disse que vós sois deuses, o que eu faço, vocês também farão, até mais. Ele conhecia segredos, e nesses segredos ele usa para transformar água em vinho. Mais tarde, Pedro o repreende. Pedro diz: ô mestre, mas veja bem, o senhor não está aí estimulando a beberagem? Isso aí acho que não é. Ele falou assim: ô Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Os afetos da alma são laços misteriosos que nos unem a Deus. Então Jesus sentia esse prazer de agradar, de curar, de limpar as feridas dos aflitos. Sentia prazer em ensinar, não tinha preguiça de ensinar. Contava histórias na forma de parábolas. Por que parábolas? Porque eram histórias que usavam elementos da cultura do povo. Eram pescadores, eram agricultores, eram donas de casa. Se ele fosse falar nos termos da intelectualidade dele, quem seria capaz de compreender? Ninguém, porque a inteligência de Jesus é algo inimaginável para nós agora e daqui a muito tempo ainda. Quanto mais naquele momento, mas ele vinha nas pessoas, ele chegava, ele usava elementos como boi, a ovelha, a festa de casamento, e assim ele ia usando elementos do dia a dia, contando histórias, conversando, ensinando os prazeres da amizade, os prazeres da convivência em família, o prazer da caridade. Que alegria é quando você pode saciar a necessidade de alguém pelo simples prazer de fazer isso. Ninguém precisa ver, a pessoa não precisa te conhecer. Como é bom quando alguém sai da nossa presença e diz assim: olha, foi tão bom encontrar com você. Puxa, mas eu me senti tão bem conversando com você. Poxa, mas fez diferença no meu... Ganhei o dia de estar com você. Oh, coisa mais gostosa. O que mais a gente pode querer no convívio com as outras pessoas do que encontrar gente boa? Que me interessa se essa pessoa tem essa ou aquela orientação sexual? Que me interessa se essa pessoa pratica essa ou aquela crença religiosa? Que me interessa se essa pessoa vota no fulano ou no beltrano? Que me interessa se essa pessoa tem essa, aquela ou a outra cor de pele, aquela outra nacionalidade? O que me importa? Eu quero conhecer pessoas boas, eu quero conviver com gente boa, eu quero ir no médico e quero que ele seja bom. Boa pessoa, olhe para mim, cuide
cuide de mim. Eu quero um professor que ele me ensine com tudo o que ele pode. Eu quero um mecânico que conserte meu carro e seja bom, honesto, faça o trabalho como se fosse no carro dele. Eu quero andar na rua e cumprimentar uma outra pessoa que passa por mim e a pessoa olhar para mim com um sorriso. Eu quero que o vendedor da loja me receba com um sorriso. Seja honesto, seja digno, seja gentil, faça o seu melhor. Eu quero comer a comida de uma pessoa que fez a comida com amor, com zelo, com cuidado, com capricho. Ou não? Ou eu prefiro que não seja assim, mas seja alguém que partilha do meu modo de pensar, do meu partido, do meu time de futebol, da minha religião, da minha orientação. O que é que eu prefiro? Eu quero mais, é gente boa. Essa bondade, essa generosidade, esse zelo, esse carinho. No dicionário de Jesus, a palavra bondade significava fazer tudo bem feito. E se a gente vai fazer bem feito, porque já não fazemos o melhor? Aliás, a gente tem que fazer qualquer coisa na nossa vida, vamos fazer bem feito. E já que é para ser bem feito, por que não ser o melhor que a gente pode fazer? Porque o melhor que uma pessoa pode fazer é o melhor que ela pode fazer. Não tem como ser mais do que isso, mas está bom até demais. Porque na maioria de nós, na maioria das vezes, a gente dá muito pouco. A gente dá muito pouco de nós mesmos. A gente não sente a alegria de estar vivo. Até os nossos prazeres são medidos ao ponto de, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizerem para Kardec desta maneira: vós sois econômicos até no gozar. Até quando a gente vai sentir prazer das coisas, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente economiza até nisso. Jesus era pleno. Jesus nos ensina essa entrega, essa plenitude, essa alegria de Jesus que não depende da conduta das outras pessoas. Jesus demonstra a sua alegria até mesmo na hora da cruz, até no momento da cruz, quando ele tinha sido abandonado por todos os seus amigos, menos João, Maria, a sua mãe, Maria de Magdala, o resto da galera vazou. Medo, insegurança. Ele foi abandonado, traído por um amigo que partilhava com ele o dia a dia, esquecido por todos aqueles a quem ele tinha curado, mas a alegria dele não diminuiu. Como é que nós sabemos disso? Sabemos disso porque ele declara: tudo está consumado. Eu entrego a minha alma, meu Deus. É uma declaração de felicidade, aonde ele se satisfaz por ter cumprido o seu dever, ter cumprido a sua missão. Ensina o perdão, porque mais importante para ele, o desafio de Jesus, não sejamos ingênuos. O desafio de Jesus não foi ser torturado, ou preso, ou morrer numa cruz, ou ter sido alvo das intrigas a vida inteira dele, daqueles que queriam pegar Jesus no contrapé, ficavam tentando tramar contra ele. Jesus não foi desafiado por nenhum desses estratagemas. O desafio de Jesus apenas foi e é a gente. A gente ainda é o desafio dele, porque ele ainda está aqui. Ele ainda nos quer junto dele, progredindo, evoluindo. Não nos abandonou nem quando, depois, deturpamos toda a sua doutrina no obscurantismo da Idade Média, onde o seu nome foi usado para as coisas mais atrozes. Mais tarde,
Ele nos envia outros tantos missionários no Renascimento para que a beleza, a arte, a ciência florescesse novamente. No século XIX, então, quando os homens saturados das religiões deturpadas resolveram eleger o materialismo, resolveram eleger o ateísmo como a forma mais inteligente de vida, Jesus manda para nós o Consolador prometido em pleno século XIX. Em meio ao mundo acadêmico, ao mundo científico, não vamos esquecer o nosso codificador. Era professor, era filósofo, era cientista. E assim ele vem nos amando, e assim ele vem nos dando oportunidades, e assim ele vem mostrando para nós, sempre, ao longo de todos os tempos, que a sua alegria e a nossa alegria é a certeza de que Deus não é material, Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus não é manipulado pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. Deus ama a toda criatura, independente do seu grau de evolução. Ainda que eu escolha praticar as coisas mais terríveis, Deus me ama igual. Ainda que eu diga, vou chocar Deus agora, hein? Vou assassinar, vou matar, vou me suicidar, vou fazer estrago aqui. Que bobagem! Porque eu vou nascer de novo, com condições de reparar, de reescrever a minha história. E é Jesus quem vem contar para nós que Deus é esse Deus. O Deus que não culpa ninguém, mas nos dá responsabilidade pelos nossos atos, como uma pedagogia divina para a gente aprender. Mas por que desse jeito? Porque Deus, no seu poder, já não criou seres perfeitos. Porque se Ele fizesse isso, qual o nosso mérito? Porque se Ele tivesse criado todos nós anjos, espíritos puros, então nós seríamos serviçais de Deus, não seus filhos. Filhos devem ter liberdade. É apenas na atmosfera da mais plena liberdade que o amor verdadeiro floresce. Então Deus nos deu liberdade para que nós agíssemos. E aí nós vamos galgando. E aí nós somos responsáveis. Se eu agir dessa maneira, a consequência é aquela. Se eu agir dessa outra, a consequência vai ser aquela outra. E assim, como uma criança que cresce e se torna íntegra, plena e apta, como adulto, a gente está crescendo. A gente está aprendendo que egoísmo pode ter funcionado muito bem quando a gente era lá um animal, lá nos tempos pré-históricos. Mas agora, o egoísmo conduz à solidão, porque a pessoa egoísta é tanto para ela, tanta egolatria, tanto eu para mim primeiro, que em algum momento eu vou afastando um a um da minha vida. E isso me traz solidão. E aí eu aprendo a ser solidário, a compartilhar, a ter o prazer da caridade. Eu vou aprendendo ao longo da minha história que o orgulho é loucura, conduz à loucura, porque eu vou achando que eu sou especial, que eu sou diferente de todo mundo, e aí quando as frustrações da vida chegam para mim, eu não dou conta, eu enlouqueço, eu me mato de frustração. Aí eu vou aprendendo que eu sou igual a todo mundo. O que vale para o outro, vale para mim. O que é bom para mim, é bom para o outro. O que é ruim para mim, é ruim para o outro. Nós somos todos iguais.
eu vou aprendendo que a agressividade, ela conduz à violência, à brutalidade. Ao longo da nossa história, só trouxe violência, guerra, dor. Eu lembro de uma história contada pelo Haroldo Dutra Dias, quando ele era iniciante na função de juiz criminal. Ele conta a história de um médico, pai de família, casado, 2 lindas filhas, estudantes de medicina também, um homem probo, um cirurgião renomado na sua cidade. Um dia, com pressa, alvoroçado no trânsito, há uma situação ali que o carro dele é fechado por um outro motorista, e aquilo, ele xinga o outro motorista e o outro motorista xinga de volta, e ele, tão enfurecido, vai lá no porta-luvas do carro onde ele portava uma arma, pega o revólver e atira no outro motorista e mata. E quando o Haroldo, como juiz, julga esse caso, ele diz que partiu o coração dele, pois esse homem chorava desesperadamente e dizia assim: eu matei 5 pessoas. O motorista, a mim mesmo, porque eu acabei com a minha vida, a minha esposa, porque eu destruí a vida dela, e as minhas 2 filhas, porque eu desonrei a minha família. Eu não matei 1, eu matei 5. E é assim que a gente aprende que a paciência ensinada no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados por quê? Porque o pacífico, ele não leva desaforo para casa. Não porque ele fala na lata, retruca. Não, ele não leva desaforo para casa porque ele não compra aquilo que não é dele. Ele deixa com o outro. Ele entende que ele é ele, o outro é o outro. Se o outro está num outro degrau evolutivo, ele sabe controlar as suas próprias emoções. Bem-aventurados os humildes, porque os humildes são aqueles que compreendem o seu lugar no mundo. Não são melhores nem piores. Tem aquilo que é necessário para a sua história. Não importa se eu cato latinha na rua, ou se eu sou um neurocirurgião, chefe de uma equipe, ou se eu sou o presidente de um país, ou se eu sou a pessoa que limpa, que cozinha, ou que mora na rua. Não importa. Eu estou vivenciando naquele momento as experiências necessárias para mim. Se eu tenho algum talento, aquele talento, ele só existe para o exercício da minha função. Não para que eu esmague o outro. Não para que eu use aquilo para humilhar a ninguém. Ser humilde é ser isso. Ser humilde não é se rebaixar, não ter autoestima. Não. Se eu tenho um talento, eu devo usar. Se eu fui colocado numa situação de comando, se eu tenho uma habilidade especial, eu devo usar. Não é para isso que veio aquele dom? Pois então que eu use. Mas sem me vangloriar, achando que aquilo é quem eu sou. Quem eu sou é muito além daquilo. Porque o que eu sou, só Deus sabe. Da minha história, do meu passado, dos meus débitos, do meu futuro, do meu caminhar. Só Deus sabe. Eu não preciso me vangloriar, apenas usar os meus dons. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque quer o bem geral, se sensibiliza com a dor do outro. Não dá para viver feliz no mundo sem considerar os que sofrem no mundo. Não é uma felicidade verdadeira a felicidade daqueles que são alienados. Sim, existem pessoas sofrendo, passando por processos difíceis de expiação, e é papel de todos nós caminharmos juntos, lado a lado, um segurando a mão do outro. São tantos os
aspectos que a gente poderia levantar sobre a passagem do Cristo. Mas o nosso tempo já está terminando e a nossa noite vai continuar festiva, se Deus quiser. Mas o que mais a gente quer, o que mais a gente pede, é que o Cristo se compadeça da dificuldade que a gente tem tido para entender essas lições de vida que podem nos trazer tanta felicidade. Que Ele se aconchegue um pouco mais ao nosso coração e que nos ajude a espelhá-lo com um pouco mais de fidelidade a partir de hoje. Que saudade de Jesus e daquilo que Ele nos ensinou. Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar. Gente, foi a coisa maravilhosa que nós tivemos, e essas palmas, tudo que nós recebemos, não é para nós, e sim para o nosso Mestre Jesus. Ele que é o aniversariante da noite. Então, em primeiro lugar, agradecemos a todos vocês que aqui compareceram, né? Temos certeza que aprendemos muito nessa palestra maravilhosa. Mas vamos agora, uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Natal a todos vocês, a todos nós. Um feliz Ano Novo, sempre com a presença do nosso amado Mestre Jesus. Nós temos Deus, Jesus conosco, nada nos faltará. Temos certeza de tudo isso daí. Então vamos dar um vídeo para Ele. Viva Jesus Cristo! Viva! Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado à diretoria desta casa por permitir, né, que a gente possa fazer todo ano esse evento maravilhoso, há mais de 20 anos já, né? Muito obrigado à nossa oradora querida, que foi lindo, parabéns pela sua palestra. O Cássio, muito agradecido, é o nosso presidente aqui da nossa casa. Só temos que agradecer a todos vocês. Mais uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus. Viva Jesus! Agora, meus irmãos, minhas irmãs queridas, quantos de vocês não se conhecem, né? É o momento de se conhecer, se cumprimentando. Vamos todos se cumprimentando. Eu sou fulano, eu sou ciclana, Feliz Natal, né? Isso é muito importante para todos nós, do fundo do meu coração. Jesus ilumina sempre cada um de vocês. Deus lhe pague por toda a atenção que a gente tem aqui na terra. Nós somos felizes porque somos amigos, porque somos irmãos. Nunca querer ter inimigo. Amigo para sempre. Feliz Natal a todos. Pode se cumprimentar, se abraçar, agradecendo sempre o Mestre Jesus.